Vamos falar de esportes? Ele está aqui com a gente, William Lopes. Boa noite, irmão. E aí, Fábio, tudo Você tá bem? bom? Boa noite, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Vamos falar sobre esta semana, a rodada esportiva desta semana. Meu irmão, Diga. como é que tá essa situação do Paulistão, hein? Não só o Paulistão, mas todas... Primeiro, boa noite para todo mundo que está acompanhando em casa também, em tribuna. E não só o Paulistão, mas os estaduais estão se afunilando, né? Chegando ao final. Pois é. Porque daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, né? Paralelamente, a Copa do Brasil, que continua, a Copa Sul-Americana, Libertadores e assim por diante. Paulistão chegando na reta final. Sobraram já 3 times, né? Os grandes Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tá. E neste momento está sendo decidida a outra vaga, que é a quarta e última vaga, envolvendo o jogo do Santos contra a Ponte Preta. Aqui pertinho da Rede Vida, no estádio do Pacaembu. E o jogo onde a Ponte Preta fez 1-0 no primeiro jogo, tem a vantagem do empate, mas o Santos está tentando agora jogando... o Pacaembu também é sua casa, né? Uma segunda casa. O Santos preferiu jogar no Pacaembu, o mando é do Santos e o Santos tem uma invencibilidade muito boa no próprio Pacaembu. Então o Santos tenta reverter essa situação para também chegar na semifinal do Campeonato Paulista junto com aqueles 3 grandes já citados. Aliás, por falar nisso, por que o Valdívia do Internacional não veio pro Corinthians? Corinthians. Era uma troca com o Giovanni Augusto. E só que tem uma diferença grande. Dizem que o Palmeiras teria entrado na história para também tentar contratar o jogador e aí dificultou a negociação. Acontece o seguinte, o Giovanni... Sempre o Palmeiras? Sempre mas na verdade, acho que o que pesou não foi nem o Palmeiras. O que pesou mesmo foi o próprio Giovanni Augusto, que pertence ao Corinthians. Sim. Então, o salário dele era uma troca. O Corinthians negociou com o Inter, era uma troca simples de 2 jogadores, mais ou menos na mesma posição, meio atacante ali. E só que o salário do Giovanni Augusto é maior que o salário do Valdívia. Então, aí teria que ter uma negociação do Giovanni Augusto com o Inter para baixar o salário dele para ficar igual ao Valdívia. E é claro que o jogador não ia aceitar essa situação. Ou o Internacional oferecer mais dinheiro para empatar, mantendo o salário do Valdívia e o Corinthians dando mais dinheiro para o Valdívia, para empatar a situação. Então isso pesou também. Aí com certeza pesou o fato da Série B, que o Inter vai disputar, vai ter que brigar por posição mesmo jogando numa Série B. Ninguém ia cravar que o Giovanni Augusto seria titular lá no Inter. Imagina numa situação dessa, também correr risco de ficar na reserva lá. Ele está na reserva aqui. Mas o que pesou mesmo foi essa diferença salarial, que aí não compensou e ele resolveu ficar no Corinthians e agora está dizendo que vai brigar por posição no Corinthians. Mas está muito difícil porque ali o Rodriguinho e o Jadson já têm a posição garantida no time do Corinthians. Todo mundo quer jogar no Corinthians, essa é a dura realidade. E o Valdívia também estava com vontade de jogar aqui em São Paulo, até porque vem... Você vê como ele desconversa rapidinho quando eu falo isso? Não é brincadeira, né? Mas o Valdívia também queria vir para São Paulo, grande centro, não que o Internacional não seja, o Internacional tem toda a sua grandiosidade, né? Um time tradicional aí do futebol brasileiro, mas ele tem ficado muito na reserva desde o ano passado, então o Valdívia, de repente, o jogador sente o momento de uma transferência. Você acha que quando o jogador fica muito tempo parado, ele também se sente... Você acha que é um sentimento que vai formando assim? Eu acho que tem todo um momento de saída, um momento que você tem que analisar, olha, chegou a hora de buscar novos ares. Aí vem uma motivação a mais. Eu acho que está na hora do Valdívia viver essa situação também. Não estou dizendo que é o Corinthians, mas uma mudança seria muito bem-vinda neste momento, porque é um jogador talentoso, jogador de seleção brasileira, estando bem. É verdade que ele passou por algumas contusões no ano passado, mas é um belíssimo jogador, com potencial. Vamos falar do Campeonato do Rio de Janeiro. Fala. Vou fazer uma observação aqui para a gente atualizar quem está assistindo antes de falar do Carioca. O Santos fez 1-0 no time da Ponte Preta. Estava dando uma olhada agora aqui. David Braz, 1 para o Santos, 0 para a Ponte Preta. Então a situação é a seguinte. Lá em Campinas foi 1-0 para a Ponte e agora está 1-0 para o Santos. Terminando assim, a disputa vai para os pênaltis. E a invencibilidade do Santos é tão grande que o Santos não perde no Pacaembu desde 2014,
ou seja, 17 jogos com vitórias Caramba. apenas. Belíssima invencibilidade que o Santos está conseguindo. Outra vitória, né, 1-0, mas a decisão está indo para os pênaltis. Estamos com 20 minutos do segundo tempo. Muito bem, tudo em tempo real aqui para você. Você nem precisa mudar de canal. Como estamos ao vivo, né? 9 horas e 28 minutos, vamos que vamos, né? Beleza. Campeonato do Rio. Vamos lá, tem a final da Taça Rio entre Vasco e Botafogo. Isso. Não é isso? Os 4 estão classificados para a semifinal do Campeonato Geral, né, o Campeonato Carioca. Então, Tá. vamos explicar aqui. Primeiro turno do Campeonato Carioca é chamado de Taça Guanabara. Nós tivemos a final de Flamengo e Fluminense lá no primeiro turno. O Fluminense ganhou. E aí os 2 se classificaram para a semifinal do geral, né? Do final do Campeonato Carioca. Tá. Aí nós estamos vivendo o segundo turno. O segundo turno é chamado de Taça Rio. E essa decisão já está estipulada para Vasco e Botafogo. E esses 2 times também já foram classificados para a semifinal. Ou seja, os 4 estão na semifinal do Campeonato Carioca. E o Vasco disputa com o Botafogo a final do segundo turno, ou seja, a Taça Rio. É que os gênios que fazem esses regulamentos, cada ano eles inventam uma. Então, olha, é complicado. Coitado do torcedor. Não, é verdade. Aliás, não tem vantagem, né, no caso Não tem do vantagem, empate. Por que ela é diferente? Não tem uma São regra. os gênios que inventam, né? Jesus poderoso. Poderia exatamente você premiar a equipe de melhor campanha. Eu penso Também assim, acho, né? O Paulista, por exemplo, os gênios aqui de São Paulo, né? Eu falei que ele estava bravo? Eu não tô bravo, não. Não, ele tá. Você assistiu o jogo do Corinthians e ficou nervoso. Não, aliás, contra o Botafogo Aliás, da minha querida Ribeirão. ele nem responde quando a gente manda mensagem, nem responde. Contra o Botafogo da minha querida Ribeirão. Eu sou pirassununguense, adoro e amo Pirassununga, mas Tá. eu me considero um ribeirão pretano também, porque morei muito tempo lá, né? E jogou com o Botafogo e Corinthians, que eu tenho o maior carinho lá pelo futebol de Ribeirão Preto também, né? E aí o Corinthians classificou. Vai para essa semifinal que vai ser empolgante aí, Tá. né? Vamos ver se a Ponte chega ou o Santos chega, mas vai ser fantástico. Voltando do Rio de Janeiro, é isso. Eu estava falando do campeonato do regulamento do Paulista, os gênios, né? Eles inventaram que a gente está no mesmo grupo, mas a gente não se enfrenta. Ora, eu preciso lutar por classificação, mas eu não tenho a chance de ganhar de você, porque eu não encontro você no campeonato. Então, realmente, mais um vacilo dos gênios. Imagina, por exemplo, um campeonato carioca sem Fla-Flu. Não dá. Exatamente. Imagina um campeonato paulista sem Corinthians e Palmeiras. Pois é, Né? pois é. É complicado. E, lamentavelmente, lá no Rio, faltou também o Maracanã. Agora sim está tendo o Maracanã nesses jogos, mas o Maracanã é maravilhoso para se ter o futebol carioca, né? Vamos deixar essa conversa para a semana que vem, aí a gente desce a lenha. Desce a lenha. Acho que fica aqui o bom senso para se Não, resolver não é. essa questão do Maracanã. Pelo né? amor de Deus, né, William? Conseguiram quebrar o Rio de Janeiro, né? Conseguiram quebrar Agora o país. vamos quebrar o Maracanã também. Irmão, Bom, é isso aí. obrigado, Valeu, viu? um abraço. Semana que vem Boa tem semana. mais, hein? Tem Vou mais. esperar você. Valeu.